iniciar. Pra frente. Isso. Eu sou Cisoito. Eu sou Caio Dias. E esse é o canal de Fanha Estante. E hoje a gente começa mais um vlog, que eu sei que vocês gostam. Vivem elogiando quando a gente faz vlogs. E hoje é domingo. E a gente vai começar falando sobre o que cada um de nós está lendo. Ou, na verdade, eu li essa HQ ontem, então vou falar sobre ela também. Pra gente já iniciar esse vlog aquecido. Livro com a leitura largada ali não vale não, né? Não, leitura largada não vale. Só o que está lendo de Eu vou fato. voltar, mas tudo bem. Lendo de fato eu tenho um livro. Quer começar? Aqui, olha. As Brasas. Por que na frente do meu rosto? Oh, desculpa, eu não vou mexer nesse troço não. Aqui, ó. As Brasas, pronto, isso. de Sandor Márai. Que ela já leu, mas vai reler. E eu estou na página 56, capítulo 9. Então, esse autor é húngaro, nasceu em 40. 1900. Isso, e ele lançou na década de 40 esse livro. Exatamente, esse livro é de 40. Isso, e ele faleceu, assim, ele cometeu suicídio em 89. Gostando demais, ela vai reler, quando é um projeto que ela participa, eu também estou lendo e achando espetacular. Muito, muito. É um livro curto, né? 170 páginas, eu acho. Eu acho que já tem mais uns 6 ou 7 traduzidos no Brasil, mas nós só temos esse, eu acho, né? Acho que sim. Não sei te responder. Mas me interessou correr atrás do resto. E eu ontem, gente, li essa HQ do Milo Manara, um artista italiano. Aqui ele tá junto com Jodorowsky. Que também é famoso. Espero que o Caio não me pergunte qual a nacionalidade, porque eu não sei. E aí, depois que eu terminei de ler essa HQ aqui, que fala sobre o Papa Alexandre VI. Famosa família Borgia. Família Borgia, inclusive, que tem uma série na Netflix, né? Jeremy Irons, isso. Não é isso? A gente não assistiu. E aí, quando eu cheguei ao final, super entusiasmada, tava adorando, eu descobri que esta é o segundo volume de uma trilogia, gente. E aí o volume 1 chama Sangue para o Papa e a gente tem também o volume 3. Esse é o volume 2, O Poder e o Incesto. E o volume 3, que eu nem sei o nome, procurei para comprar, então, o volume 1 e 2, mas não encontro mais. Então, fiquei super decepcionada, vou guardar aqui e ver o que eu vou fazer, se eu vou conseguir comprar usado, né, uma outra coisa, e aí chateada, mas enfim, li a metade da história, não li nem o início nem o final. E estou lendo Perto do Coração Selvagem, nesse momento, de Clarice Lispector. Tô na página 109, iniciando o capítulo O Abrigo no Professor. Tô achando bastante difícil a leitura, não porque a leitura propriamente dita, mas acho que é um texto muito psicológico, muito internalista. Nós temos aqui uma protagonista chamada Joana, e ela vai fazendo elaborações, às vezes passa 2 páginas com divagações, né? É um texto muito poético, como todos da Clarice, mas eu tô achando uma leitura um pouco difícil, por isso eu vou lendo um pouquinho, respirando, leio outra coisa na metade, volto. Essa leitura é pro projeto Literariamente, que eu tenho junto com a Angelita. Foi a Angelita que escolheu a leitura desse livro. Então vamos seguindo, que eu já tô mais ou menos na metade, tá vendo? Dá pra ver aqui. E tô lendo também A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, de Ana Sui, uma psicanalista. Já fiz alguns cursos com ela, participações em algumas atividades com ela. Tô na página 118 e o livro tem 158 páginas, bem curtinho, e tô gostando demais. Esse livro é um lançamento que foi super, e tem sido super vendido, pelo menos na Amazon eu tenho visto que está na lista dos mais vendidos. E fala então de relacionamentos, fala de amor, mas
Não apenas, ele traz muitos conceitos psicanalíticos de uma maneira muito simples e vai fazendo uma construção mesmo do sujeito, da psique, da psicanálise, do ponto de vista da psicanálise, para a gente compreender aí essa questão do amor, da solidão. Não fica assim como uma questão de relacionamentos amorosos estritamente, faz uma ampliação disso. Eu tô achando muito interessante, principalmente para pessoas que não têm formação ou conhecimento em psicanálise, e aí acho que pode fazer bom uso. Foi Violeta espirrando, gente. Pode fazer bom uso, então. De novo. Saúde, filho. Ela tá aqui, ó, do meu ladinho. Não dá pra vocês verem. E pode fazer bom uso, então, dessa leitura. Eu vou terminar e ao final a gente vai falar um pouco melhor sobre ela. E tcharararã! Estou lendo, comecei hoje, Terra das Marés, de Philippa Gregory. Essa daqui, gente, é assim, meu descanso, meu acalento literário. Eu adoro essa autora. Li uma outra série dela, tá aqui do lado, A Guerra das Rosas, é essa outra série que eu li e adorei. E tem uma outra aqui toda completinha que um dia eu vou ler porque é imensa a outra série. E essa é um lançamento, né? Acabou de sair esse livro agora em junho e eu comprei logo de imediato porque eu adoro essa autora. É uma autora que escreve romances históricos e estou na página 60. Comecei a ler hoje quando acordei e é uma coisa deliciosa, a gente vai passando. É um livro que começa, né, em 1648 e está falando da questão política da Inglaterra. Ela contextualiza, né, essa protagonista nossa aqui, essa mulher que é uma viúva. E nós temos um outro personagem principal, que eu creio que seja o personagem principal, que eu tô no início ainda, que é um padre, e eles estão no contexto de monarquia versus parlamento, lá da Inglaterra. Então, não vou me estender muito. Terra das Marés, porque essa protagonista vive numa ilha que tem marés altas e baixas e é um lugar muito inóspito e muito cheio de perigos, né? Então... Acaba que esse é o sistema desde essa época, né? A Inglaterra até hoje é uma monarquia parlamentarista. Tá lá a rainha, tá lá a primeira-ministra, tá aí há 400 anos. Pois é, essa parte assim eu deixo pro Caio complementar. Então é isso que a gente tem lido, né? O que eu tô lendo e ele. E começamos agora um novo vlog com tchará, mais um tchará, um monte de caixinhas. Deixa eu mostrar, mostra. Olha quantas coisas, gente, nós fomos guardando ao longo das últimas 2 semanas aqui pra gente abrir junto com vocês. Então, agora é hora de abrir caixinhas pra gente já começar esse vlog, ó, aquecido. Isso aqui baixou muito o preço e eu comprei o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Eu tinha esse livro. Você tinha? Não, desculpa. Eu tinha o Livro Tibetano dos Mortos. Esse daqui, a Tatiana Feltrin que fez um vídeo sobre esse livro. Quantos filmes de terror já foram feitos em cima desse livro dos mortos? Mas ele não é Eu sei que não, mas quantos, né? Não é um livro de terror. Não, ele não é. Mas quantos ele já inspirou? Você pegava o roteiro, lá o sujeito descobria o manuscrito perdido. Ele fala sobre a história do Egito, né? E a forma como a morte era encarada, interpretada e como as pessoas, né, lidavam com a morte no Egito, no Antigo Egito. Olha, é um livro todo ilustrado, colorido, bonito, olha. Eu tenho que ler, então, para falar melhor para vocês sobre este livro. Editora Madras. Este livro, eu e o Caio compramos juntos, também é um lançamento.
de Mariana Dimopoulos, Cada Despedida. Ó, deixa eu tirar o plástico para vocês verem melhor. Tradução de Joseli Viana Batista, ele é curtinho. É uma autora argentina, essa autora aqui é uma argentina. E é um romance, eu não sei muito sobre o que. Tá falando assim: feita de fragmentos e de vozes sobrepostas, essa narrativa prevê montagem e a arte da fuga, e em paralelo as interioridades de um eu continuamente surpreendido. Nos solicitará ainda que desvendemos um crime. Sua leitura recompõe o desenho errático sobre o mapa mundi feito por Luísa, ou Lola, ou nem sei, que nos conta de seus anos peregrinados após a recusa de ser bióloga, esposa, mãe, essas coisas. Velhíssima aos 23 anos e com síndrome de mala, ela parte. É o iniciozinho aqui da orelha que eu li pra vocês, então desvendamos o mistério. É uma errante, uma mulher viajante. Tcharam, eu sabia? Acertei? Claro que eu comprei, né? O Som e a Fúria, que entrou em promoção aí por esses dias. E nós já temos uma edição do Som e a Fúria. Da Kozak, que o Caio comprou antigamente. Mas como eu tô fazendo toda a coleção do Faulkner, da Companhia das Letras, com essa capa aqui de acetato, que eu acho super legal e tal. E esse aqui baixou o preço, eu falei, ai, eu queria também o Som e a Fúria na mesma coleção. Enfim, ficaremos com duas edições, essa e a outra. E vamos ver quando que eu vou ter coragem de pegar esse livro, porque eu tenho um medo danado da leitura desse livro. Eu li quando comprei aos 15 anos. Bem, ele é excelente escritor, mas parece que ele senta muito todas as tramas dele lá no sul dos Estados Unidos, né? É sempre um conflito familiar muito complexo. Temos que ler, eu tenho que ler, ou o Caio reler, se a gente quiser falar sobre ele. Que... Eu acho até que a diagramação aqui tá melhor do que a que eu tenho ali. Então valeu, já aqui. Ai, adoro diagramação espaçada. O lançamento da Pilar Quintana. Os Abismos, eu estava querendo, né? A Pilar lançou o livro A Cachorra, que eu tenho aqui em casa, mas não li, mas foi um livro que muita gente leu e gosta muito. E aí, olha que capa linda, gente. Quando saiu esse daqui, eu já comprei no lançamento. Cláudia mora com os pais em Cali, na Colômbia, em um apartamento tomado por plantas e rodeado por precipícios físicos e metafóricos. O ambiente exuberante bem cuidado é um contraste, uma oposição à mãe indiferente e apática que está em conflito com os caminhos escolhidos e impostos pela própria vida. Como muitas famílias e a de Cláudia passa por uma crise e basta o casamento de seus pais estremecer para que ela comece a entender a fragilidade dos limites que mantém a previsibilidade do cotidiano. E segue, né? Óbvio, a gente tem uma... Nossa, mas é bem espaçado, olha! Que delícia, são muitas páginas, não é tão pequenininho. Até porque com o espaçamento, né, você acaba tornando mais volumoso o livro também. Ela é colombiana, o livro tem 270 páginas, tem algumas, a separação das partes, parece que são 4 partes, aí separa assim entre uma e outra. Mas olha a diagramação, como é bem gostosinha, espaçada, a letra tem um formato diferente. Delícia! Delícia ler um livro assim todo espaçadinho, né? Muitos diálogos, né? O que ainda... já vou. Um espaçamento maior. Já curti. Olha o que chegou! Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. Eu e o Caio estávamos buscando livros, lançamentos que a gente tinha interesse. Esse daqui é um lançamentaço da Todavia, acabou de sair. Olha que capa lindíssima. Ela é o quê? Qual é a nacionalidade Eu dela? acho que é brasileira.
Mariana nasceu em 86 em São Paulo. E esse livro é uma tragédia, acaba com uma família, um amor, uma história. Mas outra história também pode começar nela. Um absurdo acidente tem a possibilidade de unir as mulheres que restaram dele num duro e ao mesmo tempo terno embate de isolamentos. A gente tem aqui uma protagonista chamada Ana e, pelo jeito, houve uma grande tragédia familiar e tudo se desenrola a partir disso. Não li, né, gente? Mas esse é um livro que eu vou colocar na pilha logo em cima. Você já disse que é o lançamento, né? Já disse. Porque eu estava muito interessada nesse livro aí. E agora uma caixa. E agora uma caixa. Só tem um livro dentro, eu acho, pelo peso. Que eu também sei que é a última caixinha aqui que a gente tem guardado em casa para abrir com vocês. É essa. E é o último livrinho que faltava para mim dessa coleção It's Okay to Not Be Okay. Esse é o livro 3, mas eu já comprei o 4. O Cão Alegre. Dá pra ver que tá bem alegre. É uma autora coreana, Ko Moon-young. Ó. Não é infantil, gente. Apesar de parecer um livro infantil, ele tem uma pegada bem dark. Esse é da Intrínseca. Faltava só esse terceiro volume para eu completar toda a coleção. E aí, como ficou em promoção, eu comprei e finalizo aqui, então, minha coleçãozinha desse livro, que eu acho muito interessante. Eles não são livros infantis, não. Olha só como é que começa aqui, gente, ó. Palavras da autora. Crianças, no final das contas, vocês estão sozinhas nesse mundo. E o mundo não é, de forma alguma, uma fantasia doce. Espero do fundo do coração que percebam isso o quanto antes, através de minhas histórias ilustradas. Só para vocês terem noção da vibe aí dessa autora, né? Desses livrinhos que ela lançou. Então, é isso. Finalizamos aqui a abertura das caixinhas e vamos seguir o vlog ao longo da semana. A gente vai conversando mais. One eternity later. Oi, gente! Depois de, acho que mais de 2 semanas que eu não venho gravar esse vlog, surgiu aqui com um monte de coisa, realmente uma pilha de coisas para mostrar para vocês, desde que eu gravei a abertura desse vlog. E eu fui super negligente, fui deixando pra lá, fui ficando com preguiça de continuar a gravação do vlog e agora eu estou com um problema, porque tem muita coisa aqui, muita leitura. Vou falar rapidamente para vocês o que eu fiz aí nas últimas 2 semanas. Hoje é quarta-feira da outra semana e aí eu vou dar seguimento ao vlog para dizer um pouco mais do que eu li aí ao longo desses, sei lá, 2 semanas, 15 dias, nem me lembro, mais do que 15, talvez, que eu tenha gravado a abertura desse vlog, então vou correr. Eu creio que eu tenha dito a vocês que eu estava lendo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, e de Ana Sui, é um livro de psicologia, né, de psicanálise. Olha quantas marcações eu fiz, eu realmente adorei esse livro, inclusive indiquei para algumas pessoas, uma leitura deliciosa, são 159 páginas, incluindo aqui os agradecimentos, delicioso, talvez interesse a mais gente do que apenas aqueles ligados à psicanálise, mas para quem gosta de psicanálise, isso aqui é um prato cheio, porque fala de muitos fundamentos, né? Eu gostei demais. Enquanto eu lia aquele livro ali que eu acabei de mostrar, eu li também,
né, o Borgia, e eu acho que eu já falei pra vocês, não me recordo direito, que esse daqui é o segundo volume e que eu não consegui o primeiro e o terceiro, então fiquei bem frustrada porque eu tava gostando muito mesmo, tendo iniciado a história pela metade, só descobri ao final da leitura que isso aqui é o volume 2. E aí eu resolvi pegar o outro, né, de Milo Manara, que eu tenho aqui em casa, o Perfume do Invisível, edição completa, pra então matar minha vontade de Milo Manara, né, que eu nunca tinha lido, e a minha primeira leitura Borgia foi essa confusão que eu arranjei. Então, este daqui, o Perfume, ele já não é um acontecimento histórico, né, ele é uma HQ bastante erótica, né, bem sensual, tem um erotismo muito forte, eu nem posso abrir muitas páginas aqui, que eu corro o risco de mostrar algo pra vocês que não poderia. Vou mostrar o iniciozinho, olha o traço, que coisa mais linda. E aqui tem uma história, né, bem completinha, na verdade são duas histórias. Nós temos aqui, né, a história 1 e a história 2, né, na segunda parte, e as duas têm uma conexão no seu enredo, mas personagens bem diferentes. E ela é bem, o erotismo pega forte aqui, tá, gente? Então, se vocês curtem, ela é bem picante. Depois eu comecei a ler Terra das Marés, que é da adorável Philippa Gregory. Esta autora, nossa, gente, que delícia! Isso aqui, pra mim, é um deleite. Essa é uma autora inglesa que escreve romances históricos. E aqui a gente tem um romance bem diferente, né? Com uma narradora, sempre são mulheres as narradoras dela. E essa mulher aqui é uma mulher pobre, muito simples. Também a Philippa Gregory, ela gosta de trazer essa coisa feminina do exótico, do místico, né? E aqui não é diferente. Então essa protagonista que ela é vista como uma mulher, uma feiticeira, uma mulher muito encantadora e vive na Terra das Marés. É um lugar paupérrimo em que as marés sobem e descem, então eles vivem da pesca, da coleta ali, e a gente tem uma história de amor, ou talvez não tão amor assim, né? É um amor impossível que acontece, enfim, não quero contar pra vocês, que eu quero fazer um vídeo exclusivo, porque essa autora aqui é uma autora queridinha de muita gente, e essa é a nova série. Vamos ver quando é que sai o segundo, gente, porque eu engoli esse livro. Ele tem 488 páginas, olha, cheio de marcaçõezinhas, amei, adorei. E ele vai contando um período, né, aqui ó, outubro de 1648, como todo modelo da Philippa Gregory, vai passando, dizendo qual é o local e qual é o tempo. E a gente tem uma questão política importante aqui também, né, porque a gente tem uma pessoa muito importante no enredo que tem uma aproximação com a questão do reinado, com a questão política, da permanência do rei no poder ou não. E aí, esse livro aqui é do século, né, ele retrata o século 17, então, na Inglaterra. Depois eu li o volume 11 de Julia Kendall, que é essa HQ que eu curto a beça e tô com a missão aí de ler uns 2 ou 3, né, umas 2 ou 3 edições por mês. E aí peguei a edição 11 e aqui a gente tem um acontecimento dentro de um asilo, né, e a Júlia fica investigando outras pessoas que possam desejar que essa casa de repouso com muitos idosos deixe esse lugar onde ela fica instalada, ou entender o que é que aconteceu, porque aqui a gente tem um assassinato de um dos idosos dessa casa de repouso. E aí uma investigação bem diferente, né, porque fala de um potencial criminoso diferente dos outros que a gente costuma ver, mas eu achei essa daqui mais ou menos a história em relação às outras, né, que eu posso comparar aqui da Julia Kendall.
Depois, eu peguei este livro de Carol Saavedra, O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, que fala sobre literatura, prioritariamente, não apenas, né? A Carola, ela vai... Eu falei Carola ou falei Carol? Bem, Carola, tá, gente? Saavedra. A Carola, ela vai, né, aqui são ensaios, e ela vai falando sobre o ponto de vista dela em relação a um monte de coisas do mundo, mas especialmente a literatura. E eu gostei muito, porque ela estuda arte e literatura indígena no Brasil, inclusive dá aulas na Europa. Ela é uma escritora brasileira, mas ela nasceu no Chile, então tem uma aproximação com essa questão indígena muito forte, inclusive do Brasil. E como esse é um assunto que interessa, que a gente está estudando no Instituto, eu achei esse livro muito oportuno, não imaginava que a gente teria essas coisas aqui nele, e grifei e marquei, gente, tanta coisa que se eu pudesse, eu falava para vocês cada trecho maravilhoso, olha, que eu marquei, mas foram muitos, foram tantos. E aí ela elabora a questão dos clássicos na literatura, elabora a questão da palavra, inclusive Freud ela traz aqui, né? É alguém que tem uma aproximação com a psicanálise. Ó, uma delícia, adorei, eu quero ler outras coisas da Carola, eu sei que ela tem uns romances, mas esses ensaios aqui, que delícia. E eu li isso aqui em um dia, gente. Um dia eu fiz a leitura deste livro, que ele é menorzinho, mas ele tem 210 páginas, ó. Mas ele é um pouquinho menor, o tamanho do meu palmo, que é um palmo pequenininho, tá? Então, só para vocês terem ideia, ó, o tamanho de um livro normal e o tamanho dele, né? Então, que maravilha. E a capa é linda, né? Eu li também, gente, de 2, 3 semanas pra cá, eu acho que tem 3 semanas, Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. Amei esse livro, já coloquei dentre os meus favoritos. Gente, que leva linda de autores brasileiros que a gente está recebendo e conhecendo agora, né, recentemente. Então essa capa é muito bonita, esse livro é lançamento. Eu amei esse livro, mas é um livro bem doloroso, né? Nós temos aqui uma personagem chamada Ana, que é a narradora e que sofre uma violência, né? Na verdade, o marido dela sofre um acidente e desse acidente, né, ela acaba se aproximando de uma outra pessoa que tem envolvimento também, que se chama Madalena, e essa mulher se torna uma grande amiga, mas existe muito rancor, existe muita dor nessa amizade, que é uma amizade que também enfrenta o ódio, né? Então, assim, é um livro muito sensível em relação aos afetos, às emoções. Mostra que a gente é divergente, né? A gente ama, a gente é capaz de amar e odiar a mesma pessoa, de fazer coisas boas e ruins. Enfim, eu adorei muito, muito. Eu quero fazer um vídeo exclusivo sobre esse livro. Ele tem 165 páginas, ó, uma delícia, rapidinho de ler. Temas muito dolorosos, hein, gente? É delícia porque eu sou aquela que gosta do desgraçamento. Mas talvez, se você não gosta, pense 2 vezes, dê uma lidinha, né, na sinopse antes de encarar isso aqui, porque é dor fundo. Eu li também nessas últimas 3 semanas, eu tô uma máquina, não é, gente? Esse daqui, Para os que Ficam, de Alex Andrade. Esse também é um autor contemporâneo brasileiro, querido, vai participar de uma discussão comigo sobre um outro livro lá no Instituto. E ele é do Rio de Janeiro, então é um livrinho pequenininho, ele tem 153 páginas. Aqui a gente tem uma personagem chamada Ana, que também é a nossa protagonista, o mesmo nome, né, do outro livro. E essa personagem aqui, ela vive sozinha com o pai que tá bem idoso e ela cuida desse pai. E aí ela vai contando também da sua história de vida, da sua relação, como é que tem sido viver, né, com esse pai já um pouco demenciado, né, muito
idoso. Ela fala de um amor, né, que foi perdido, e o que esse amor, né, como era uma relação muito, que se chamaria hoje, né, na nomeação atual de uma relação tóxica, mas que ela sente muita falta, né? Então é um livro muito introspectivo, muito lindo, tem um plot que a gente cai para trás, né? Ao final aqui, que a coisa vai num crescente de ansiedade, de angústia, e nesse final eu falo, não creio. E esse livro aqui, né, que inclusive o meu está autografado, lindamente autografado, ó, e aqui eu faço sempre minhas colinhas dos personagens. Eu vou conversar sobre ele com o Gerlan e o Guilherme no projeto Nós Três em Resenha, então a gente vai falar bem sobre esse livro, vai ter um vídeo exclusivo no canal sobre ele em breve. Também li o 12º volume de Julia Campbell, e aqui a gente tem referências a Pulp Fiction. Gente, essa HQ é demais. E eles têm uma personagem bem semelhante, né? Um personagem bem semelhante aos atores principais de Pulp Fiction, e as coisas acontecem numa boate, né? E nós temos aqui um atentado contra esse homem, né? Que parece o John Travolta do filme, mas se chama Lionel aqui. E a partir deste atentado, né, que ele sofre, ele não morre, algumas coisas vão sendo desvendadas, a gente vai descobrindo algumas coisas, relações com mulheres, enfim, até que a Júlia consegue desvendar este mistério aqui do Lionel, sempre com a ajuda do amigo e do chefe de polícia, né? E assim, agora a gente já tá íntimo, né, desses personagens, eu já me sinto íntima. Eu li também o volume 13, engatei aqui e acabei lendo também o volume 13, ó, que se chama Poesia Mortal, e aqui a gente tem uma história que está relacionada a crime virtual. É um homem que se aproxima de meninas, adolescentes, né, e seduz essas meninas como se ele fosse um rapaz, alguém de uma idade próxima delas, e elas, em conflito com a família ou não, acabam se aproximando, se colocando, né, muito vulneráveis aí junto a este assassino. Então a gente tem aqui crimes contra meninas, adolescentes, e a Júlia tentando investigar, mas temos uma surpresa aqui amorosa em relação a Júlia, que é essa nossa personagem aqui maravilhosa, olha bem. Eu li também, gente, mais né, nesse caso aqui um mangá, que foi Boa Noite Pum Pum, o volume 2, que eu tô querendo ler um por mês, então aqui nesse mês de julho eu li esse volume 2, gente, eu li como uma máquina, né? É porque eu tô de férias de uma das minhas atividades, então tô mais disponível, tive mais disponível, com um pouco mais de tempo, aí nesses primeiros 15 dias de julho. E aqui a gente tem o segmento da história deste querido pintinho. Eu não sei o que ele é, gente. O que será que ele é? Ele é uma ave, né? Que é o nosso protagonista. Ele vive com a família. Esse daqui, que tá aqui bem clarinho, né? É o tio dele. E esse tio, né, conforme eu falei pra vocês no primeiro, esse tio vai viver na casa dele pra cuidar dele e da mãe, que tinha sido vítima de violência. E aqui a gente tem a continuidade da história de Pum Pum, da relação dele com a colega do colégio, que ele era apaixonado e se afastou dela. Tem também esse tio se envolvendo com uma pessoa, e tem toda essa relação também dele ser um pouco mais velho do que essa menina, e como eles vão se relacionar. Então aqui ele aqui chorando. O tio, tá, gente? É um mangá muito delicioso, cheio de gatilhos, gente. Aqui todo mundo sofre, aqui todo mundo é quebrado, aqui todo mundo é destruído.
mas acho que vale super a pena a leitura desse mangá. Tô curtindo demais, é muito doce, ao mesmo tempo que é ácido, doloroso, amargo, também é muito doce, tô achando lindo. Ontem eu dei uma lida, comecei a ler este livro aqui de Francine Prose, Para Ler Como um Escritor. Então, olha, eu tô aqui neste momento na página 45, porque eu li o primeiro e o segundo capítulos. O primeiro capítulo se chama Leitura Atenta e o segundo capítulo se chama Palavras. E aqui, essa autora, ela vai fazendo um monte de referências e vai orientando, ensinando a forma que ela lê esses livros, né? Então, por exemplo, em Palavras, ela vai dizendo como a leitura deve ser feita palavra por palavra, para você explorar todas as possibilidades, né, que um autor tentou colocar. Cada escolha que ele fez tem um motivo, e aqui ela vai ensinando a gente a fazer essa leitura. Chama de close reading, é esse tipo de leitura, né, que a gente vai fazendo, não uma leitura teórica propriamente dita, mas explorando cada minúcia do texto. Então eu vou ler também devagarinho, não vou ler correndo, talvez leia mais um capítulo hoje, quem sabe até o final do mês, o mês que vem eu termino essa leitura aqui. Eu tinha colocado na minha TBR que eu leria um livro de contos, e aí eu tinha inclusive escolhido um de Borges, mas como eu tenho esse aqui maravilhoso de Machado de Assis, gente, esse livro tá lindo demais, da Dark Side, se chama A Cidade e Seus Pecados. O que eles fazem aqui, ó, Machado, capa dura, lindo de viver. Eles fazem uma seleção de contos ou de trechos de romances de Machado que tem relação com os 7 pecados capitais. Então a gente tem um primeiro texto aqui chamado O Poltergeist de Machado, que é a apresentação do autor J.P. Cuenca, que é escritor, cineasta, autor de Descobri que Estava Morto, e fala um pouquinho, né, de como funcionou essa seleção. Ele fala, né, que a casa onde Machado de Assis viveu até os 8 anos de idade no Rio de Janeiro, hoje é um terreno baldio e um cortiço, né? Então é uma coisa que eu não sabia, né? Óbvio que eu sabia que não havia um museu lá, mas eu não sabia que a situação de abandono, né, do maior autor, da memória, né, da história do maior autor brasileiro, estava assim, né, tão jogado. E aí a gente tem, então, no primeiro capítulo, a Igreja do Diabo, uma parte do livro História Sem Data, de 1884, e li também, gente, o segundo, que aí já começa a luxúria, olha bem, li o segundo conto, que se chama A Carteira, de 1884, que foi publicado no jornal A Estação. E esse daqui, eu adorei esse conto, fiquei super apaixonada por ele. Gente, Machado, né? Machado. E aí eu parei então aqui na página 40 e vou continuar seguindo, lendo pedaço por pedaço, nem vou dizer que é um conto, né, porque tem também trechos de romances aqui que tem relação, então, com esses pecados capitais. Gente, e para finalizar esses 20 dias aí de leitura em que eu desapareci daqui, eu li também Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Este livro, né, esse autor é português, esse livro aqui é português de Portugal, né, então a gente tem um vocabulário um pouquinho diferente e temos aqui uma distopia. É uma época em que as pessoas contabilizam muito as coisas, né? Então tudo é mensurado, tudo tem que ter utilidade, né? Seria um mundo do futuro, e nós temos uma família e a menininha pede ao pai que compre para ela um poeta.
E aí esse poeta, então, é dado, né, à família. Ele vive na casa dessa família, que é um pai, uma mãe, essa menininha e o irmão mais velho. E a família começa a se transformar a partir da chegada desse poeta. Algumas coisas acontecem, é um livro muito curtinho, mas super sensível e que faz a gente pensar em muitas coisas. É um livro de 92 páginas, 93 páginas, em que eu marquei um monte de coisa também, gente, porque ele é um livro muito delicado, né? Ó, e eu marco, eu vou escrevendo do lado, eu faço uma interferência, uma intervenção nos livros que eles viram meus, assim. Mas isso aqui é uma gentileza, né, com a literatura. Esse autor, ele relaciona, como é um poeta, né, que eles compram, esse poeta fala coisas, menção a outros autores e a outros poetas. Então a gente tem um livro aqui recheado de boas referências e muito doce e sensível, apesar de cruel. Gente, é isso. Eu acho que vale a pena a gente encerrar esse vlog por aqui, que foram praticamente 2 vídeos, mas a leitura foi muito grande, gente. Eu li, foi muita coisa. Ó, deixa eu ver se eu consigo empilhar aqui pra vocês. Tudo o que eu li nesse mês, ó, aqui. E isso aqui eu li em parte e estou lendo ainda David Copperfield e tô gravando um vlog exclusivo com capítulo a capítulo da minha leitura de David Copperfield. Então, veja bem, é muita coisa. Deixa eu contar aqui o quanto eu li. 12 obras, né, integralmente, algumas maiores, outras bem pequenininhas, HQs. E li também esses 2 aqui, as partes, e estou no David Copperfield já na página quase 200. Mas sobre David Copperfield estou fazendo esse vídeo exclusivo que vocês vão ver também. Para quem não encarou ainda aquela obra gigantesca, fenomenal, maravilhosa, eu vou falando, né, capítulo a capítulo o que acontece. Então ali é spoiler, só spoiler. Mas aqui consegui falar rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham curtido as minhas leituras. A gente encerra aqui por hoje, porque já deve estar grandão esse vlog. Um beijo e tchau, tchau!